Cumprimento os irmãos com a paz do I Senhor. welcome the church with the peace of the Lord. Amen. É uma alegria, uma satisfação It is a satisfaction, a joy estar aqui essa to noite be here with you tonight para pregarmos a palavra de to Deus. preach the word of God once more. Deixo aqui a minha sincera gratidão I have here my gratitude and give to you my gratitude. ao meu pastor, pastor Moisés, My pastor, Pastor Moses, por confiar essa responsabilidade for entrusting this de responsibility estar onto me transmitindo a palavra to be do Senhor. transmitting the word of the Lord. Agradeço também a Brenda, I thank Brenda as well, que está aqui essa who noite, is here tonight nesse mesmo espírito. in the same spirit. Sabemos que Deus está We know conosco that the Lord is with us e Ele tem uma palavra and He has a word ao meu at my, e ao seu coração. for my and your heart. Vamos abrir a palavra de Let's Deus. open the word of God. Você que trouxe a sua You Bíblia, who have your Bible, no livro de Abacuque, to the book of Habakkuk, capítulo 3, chapter 3. vamos ler o versículo 2. Let us read verse 2. Abacuque, Habakkuk, capítulo 3, chapter 3, versículo 2. verse 2. Quem achou, diga amém. Who has found it, say amen. A palavra do Senhor nos diz assim: The word of God says, Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. I have heard all about you, Lord. I am filled with awe by your amazing works. In this time of our deep need, help us again as you did years gone by. And in your anger, remember your mercy. Pode tomar o seu assento. You may be seated. Queridos, essa noite Tonight, nós vamos falar um pouco sobre esse profeta, we're going to talk about this prophet, profeta Abacuque. Habakkuk. É um livro pequeno It is a small book de 3 capítulos, of 3 chapters, mas é um livro interessante, but it's an interesting book a qual nós vamos aprender com a palavra in de which we Deus will learn through by the word of essa God noite. tonight. Esse profeta, This prophet, ele é um profeta diferente dos demais he profetas is a different prophet que nós encontramos na Bíblia. among the other prophets we see in the Word É of God. comum quando estudamos It is common when we study e observamos as histórias and observe the dos stories profetas na Bíblia. of the different prophets in the Bible. Deus sempre levantou The profetas Lord always lifted up naquele prophets tempo in that time para falar com o seu to povo, speak to His people, para corrigir, to correct, advertir o seu povo. to advise His people. E quando nós encontramos And com when esse we profeta encounter em Abacuque, this prophet, nós Habakkuk, encontramos um profeta we encounter diferente dos a demais. different prophet among the others. Porque Abacuque, no capítulo 1 Because in chapter 1 do seu livro, of his book, Abacuque está tendo uma conversa com Deus. Habakkuk is having a conversation with God. Abacuque está fazendo uma oração He's making a prayer e Abacuque está questionando a and he Deus. is questioning the Lord. Por que tanta Why so injustiça much injustice naquele tempo? in this time? Por que tanta injustiça Why so much injustice para o seu povo? for his people? Por que o povo sofria tanto? Why do the people suffer so much? Por que o povo estava sendo perseguido Why are they being persecuted pelos ímpios by the wicked e pagando um preço muito alto? and paying a high price? Porque o povo sofria Because they economicamente suffered economically e o povo também sofria violência and they suffered in e violence perseguição. and persecutions. E ele vendo toda essa cena em meio ao seu povo, This entire scene with his ele people, pergunta a Deus: por que tudo he asked the isso? Lord, why all of this, Por que God? tanta maldade? Why, oh God, so much evilness? E hoje nós também And we today deparamos com situações
situações we semelhantes. can kind of go through the similar Às vezes motions. observamos pessoas a perguntar a We Deus: observe people and they may ask God, por que tanta injustiça? why so much injustice? Por que tanta maldade Why no so much mundo? evil in the world? Por que todas essas coisas Why acontecem? do all of these things occur? Se existe um Deus? If there is a God, São perguntas que são feitas those are questions that are made que às vezes nós não temos that resposta. sometimes we may not have answers to. Abacuque estava em busca de uma Habakkuk was resposta. seeking a response from God. Abacuque estava em He busca was seeking de uma solução para o seu a tempo. solution for his O time. versículo a qual nós The lemos, verse in which we read, ele pede por um avivamento. he asks for a revival. Ele pede por uma intervenção divina. He asks for an intervention Que from Deus God, a acabasse com divine tanto intervention, sofrimento. so that God can come and end Ele with all the estava suffering. vendo os inimigos, He was seeing that the o povo enemies, estrangeiro, the strangers, se aproximando de Judá, da sua terra, came to Judah, his e land, colocando opressão no seu povo, and were oppressing them. acerca de já tomar a cidade, They already came over the de pôr cities fogo naquela cidade, and put fire to their de cities, matar o seu rei, killed their king, e tantas pessoas and so many sofrerem. people suffered. E hoje, quando nós olhamos para o mundo a qual And now we vivemos, look for the world in which we live in now. nós deparamos com a cena We see semelhante a similar scene ao daquele povo, daquela unraveling época, like those daquele people século. in the Old Quando Testament. olhamos para os nossos When governadores we deste look mundo, at our governors that are instilled right nós now, olhamos tantas atitudes we que eles see tomam, so many attitudes in which tantas coisas que mudam aqui e mudam they ali, make that change over here e and o over povo there, vai sofrendo com as and people consequências. start to suffer with the O consequences. povo, a cada dia que passa, Every time that time vai passes, se esfriando they start espiritualmente, getting cold and more lukewarm porque há uma spiritually, perseguição, because there's persecution, há um sofrimento, there is suffering, há uma luta muito grande, there's a great fight in a battle que o povo vai perdendo a sua fé that they e a start sua to lose força. their faith and their strength. Abacuque estava preocupado com essa Habakkuk was situação. worried in this situation. Abacuque acreditava em Deus. He believed in God. Abacuque acreditava na fé do He povo. believed in the faith of his people. Mas ele estava But he was entendendo understanding que o povo, a cada dia que se passava, that each time estava passes, ficando longe de they Deus. started to get more and O more povo não distant from buscava God. They did mais ao not seek the Criador. Lord anymore. E o povo sofria muito And com they isso. suffered a lot because of this. E Abacuque faz todos esses questionamentos a And Deus. Habakkuk, he asked these questions to God. Mas o que me chama a atenção And what calls to my que attention, Abacuque era um profeta, como eu disse, diferenciado. he was a prophet, like I mentioned, Porque very Abacuque different, tinha intimidade because com he had Deus. intimacy with God. Todo aquele que tem All intimidade of com those that have Deus, intimacy with the ele Lord, tem uma vida de they have a oração. life of prayer. Nós encontramos uma oração de Abacuque com We o see Criador. a prayer with E no Habakkuk and capítulo God. 2 de Here in Abacuque, chapter 2, Deus não deixa o seu profeta desamparado. the Lord does not leave Porque his no prophet capítulo alone. 2, Because in chapter 2, Deus responde a he Abacuque. responds, Isso me leva a entender and this keeps me que Abacuque, understanding ele that conversava diariamente Habakkuk, com he Deus. spoke with the Lord Que Abacuque daily, tinha uma vida de and oração. he had a prayer life Que Abacuque poderia falar that com Habakkuk could Deus. speak to the E ele Lord. tinha certeza And que he was Deus ia certain responder that às God suas would orações. respond his prayers. Hoje nós vivemos neste mundo Now we live in this a qual world as pessoas murmuram, in which people, they a quais as murmur, pessoas they reclamam, complain, mas não têm but they intimidade don't com o have Criador intimacy with the Creator para falar com Ele to speak to e ter Him as respostas and do to not céu. receive the response of É heaven. muito fácil a gente It's reclamar. very easy for us to É complain, you muito see. fácil a gente viver o It's very easy for us sofrimento, to live in mas não suffering. ter um Deus para quem a gente conversar. But we don't have a God that we speak Não ter um to. Deus que responda às nossas A orações. God that responds to our prayers. Não ter um Deus que nos traz um A consolo. God that gives us comfort and counsel. Abacuque, na sua natureza humana, Habakkuk, in his human estava nature, preocupado com he a was destruição worried do with seu the povo. destruction of his people. Por isso ele questionou a That's why he Deus. questioned God. Ele não estava aceitando a He was not situação que o seu accepting the povo estava situation his vivendo. people encountered himself Eu não in. sei se você
está I don't know if you aceitando are sitting a circunstância a qual estamos vivendo, in the situation that a we are currently opressão living que in, está and you're dentro de feeling nós, the próximo oppression de nós. that is next and near Eu to não sei se us. você está I don't know percebendo if you are a observing perseguição que está the contra nós, persecution that is contra a against igreja do us, Senhor against the church Jesus. of the God. Eu não sei se você está I don't know aceitando if you essa are situação accepting this situation ou se você tem colocado or you tudo have diante de Deus. put everything before God in Porque prayer. o caminho, a solução Because the solution é termos uma vida de is to have oração. a prayer life. Porque quando nós falamos com Because when we Deus, speak to God, Ele fala conosco. He talks back Quando to nós temos us. intimidade When com o we have Criador, intimacy with the Ele não Creator, deixa o justo He does not desamparado. leave the justice, the Ele não righteous vai te deixar alone. confuso. He will not leave you Ele não vai confused. deixar você sem He will not leave entender. you without Mesmo understanding. que a circunstância Even está longe de if você, circumstances are far from mesmo que you, você não está entendendo even if you nada are que not está acontecendo understanding no anything mundo, that is currently occurring in the mesmo world, que você não está entendendo even if politicamente you o are que está not acontecendo no understanding mundo, politically what's happening in mesmo que this você não world, está entendendo as guerras, or the wars, países querendo tomar outros países, countries trying to gather governos other querendo countries, poder, governments wanting às all vezes the nós não power, we entendemos, sometimes don't porque está understand além da nossa because it imaginação e is da nossa beyond our capacidade. imagination and our Mas Deus capabilities nos to ensina no understand. livro de But Abacuque the Lord teaches que us in nós the não book of precisamos Habakkuk, entender we do essas not need coisas, to understand porque everything. Deus tem a God capacidade has the de tomar capability conta de to todas as take care of coisas. everything. Eu não sei de que forma I você don't know entrou what aqui kind esta of form noite. you came in here Talvez tonight. você entrou aqui destruído Maybe you came here espiritualmente. destroyed here spiritually. Talvez você entrou fraco aqui Maybe you essa came in here noite. weak tonight. Talvez você entrou sem Maybe you força came aqui here essa without noite. strength here Você não tonight. está entendendo o que You're está not acontecendo understanding com a what's sua happening vida. in your life. Você não sabe para onde You correr. don't know where to go. Você não sabe para onde You caminhar don't know where mais. to walk more. As pessoas só apontam a People sua luta e a just sua Point to dificuldade. your difficulties E and só your olha os fights. seus They defeitos. only look at your Mas essa defects. noite eu But tenho um tonight, conselho I para have some você. advice for you Essa tonight. noite o caminho The way é você falar com o is Criador. for you to speak to the Não Lord. tem outro There is no a other quem você não possa entregar os in seus which you can problemas. give your problems to. Parece que está tudo It perdido, looks like everything has mas been tem um lost. Deus But there's a que God ouve quando o that justo hears dobra os when seus the joelhos righteous para bend falar their com knees Ele. to speak to Him. Come on. Deus está aqui nesta God is noite. here tonight. É momento de você It falar is a com moment for you Ele. to start speaking to God É here momento de tonight. você colocar Hey, diante dele, it's time for you to start putting before the porque Lord. Ele é justo. Because He is righteous. He is No just. capítulo 2, In chapter 2, vem Deus responder a here comes Abacuque. God responding Habakkuk. Deus na sua capacidade, God in His capabilities, Deus no seu poder, in His power, Ele poderia tratar com o seu He povo can e com treat with Judá His people, with do Judah, jeito que Ele the quisesse, exact way He would like porque Ele é to. Deus. Because He is God. Quando Ele quer fazer When He algo, wants to do Ele something, não pergunta He para doesn't mim, need to para ask você, permission for me or for porque Ele you. faz do jeito Because que He Ele does quer. the way that He wants Mas to do. existia um homem But there was a man que tinha intimidade that com had Deus, intimacy with e God. Deus precisava And He responder a sua needed to oração. respond His prayer. Parece que tem crente There's esta noite, Christians here tonight. profeta como Abacuque, Prophets like e Habakkuk. Deus está ouvindo o The teu Lord is gemido pela hearing your madrugada. prayers at dawn. Deus está contemplando a tua God lágrima, is meu irmão. hearing your tears. Ele não precisa te dar He explicação doesn't need to give you pelo seu explanations sofrimento, why of your mas Ele suffering. de certo But vai He se levantar says, em teu favor, My will is porque to fight você for é justo. you because you are just. Abacuque queria resolver do jeito Habakkuk dele. wanted to operate in his will. Abacuque clama por um He avivamento. calls for a E ele revival. fala mais ou menos And he assim com speaks Deus: kind of like this to God. Senhor, Lord, eu não aguento ver mais I o meu can't take povo, it anymore. I can't os see my meus people, amigos, my a minha friends cidade sofrer. in my city suffering. Tenha misericórdia Have mercy, meu e Deus, muda essa and situação. change this situation. Mas Deus disse para God Abacuque: told Habakkuk, Abacuque, você quer resolver do seu you jeito, have resolved it in your mas eu ways. tenho o meu But I trabalhar, have my Abacuque. will, A Habakkuk. partir do momento, Abacuque, Starting now, que Habakkuk, você entender o meu that you processo,
understand my process, aí você vai entender o que eu quero you will fazer com understand Judá. what God is going to do with Judah. Talvez você está confuso Maybe esta sometimes noite. you're confused, even Não tonight. sabe como lidar You com a don't know situação que how você está to vivendo. move in the situation you find Você olha yourself para in. um lado e para o You outro e não look vê from one side to solução. another, you see no Você vive solution. anos sobre You anos, you live years and caminhando years, do mesmo jeito, walking in the same way, querendo resolver da sua wanting to forma, resolve things in the same orando way, muitas vezes errado, praying incorrectly, só reclamando, complaining, só pedindo a Deus porque tanta injustiça e asking God why so sofrimento, much injustice, que você why so não much merece evil, estar nessa that you don't situação, deserve to be in this porque você é situation servo. because you are a servant. Mas Deus esta But noite God tonight está dizendo para is você, saying to you, o processo que você está the process passando that you are going é o through, trabalhar it dele is na the tua move vida. of God working in you. Pode estar doendo, It's hurting, yeah. pode estar doendo, It's hurting. você pode estar chorando, Maybe you're crying. pode ter sofrimento na sua Maybe vida, you're suffering. mas o tempo de alegria vai But joy chegar, is coming porque Deus trabalha em because favor do God moves justo. in the favor of the righteous. A Bíblia nos diz que The no Bible capítulo tells us 2, in chapter 2, Abacuque tem a resposta de Deus. Habakkuk has the response from God. Deus fala para Abacuque, God tells Habakkuk, você vê todo esse you sofrimento em see meio ao all meu of this povo. suffering with my people. Você quer fazer do seu You jeito, want to do things in your own will. mas do versículo 4, But in verse 4, Deus fala para Abacuque, God tells Habakkuk, Abacuque, look, o meu povo não precisa de mais my nada. people don't need a thing else. O que eles precisam somente They need é da sua fé, is your faith. porque o justo Abacuque Because the righteous man viverá pela Habakkuk fé, live Abacuque. by faith, Habakkuk. Vai vir destruição, There'll be Abacuque. destruction, Vai vir Habakkuk. There's perseguição, going to be Abacuque. persecution, O Habakkuk. povo vai sofrer, People will Abacuque. suffer, Habakkuk. Mas eu cuidarei But do I will justo. take care of the righteous. Não vou deixar o justo Hey, I will not leave desamparado. the righteous alone. Se eu fosse você, você If I were adorava you, I esta would start to noite. praise God tonight. Se eu fosse você, você mudava a sua oração I esta would noite. lift up my hand tonight Começa a agradecer and ao start Senhor to thank God tonight por tudo que você tem for all passado. that you have gone through. Começa a agradecer ao Senhor Start to pelo thank God processo. for the process. Porque coisas grandes Ele Because tem para great things He você. has for you. Coisas grandes estão para chegar. Great things are about to O happen. tempo não é meu. It's not my O time. tempo não é seu. It's not your timing. Mas o tempo é de The Deus. timing is of the Lord. Se você quer receber If algo you de want to Deus, receive something from é God continuar firme and continue e firm, if perseverante. you Se você persevere, ficar somente olhando o vento, if you start to watch the wind, você vai rodear e rodear you're e going to rodear start walking in e não circles vai and chegar em circles, lugar and you're not algum. going to find nowhere. Mas a partir do momento que você buscar But when you start e seeking entender o processo de and Deus na sua understanding the vida, process of God, Canaã está logo ali. Cana is over O there. milagre está por vir Miracles are e a coming, tua vitória and chegará. your victory is coming. Quando nós chegamos no capítulo 3, When we come to nos chapter versículos 3, a qual nós lemos, in verses that we have read, Abacuque agora para de questionar. Habakkuk stops questioning God. Abacuque não fala mais de He injustiça. does not talk about injustice any Abacuque longer. não fala mais de He doesn't talk violência, about violence anymore tampouco de sofrimento. or suffering. Agora Abacuque pede He por um starts avivamento. talking about revival. Quando eu vejo aqui Abacuque pedindo por um When he asked the avivamento, Lord for revival, eu consigo entender I can que understand Deus ele só aviva that God, He only quando há revives when arrependimento. there is repentance. Abacuque entendeu He understood que o povo precisava that se the people arrepender. needed to repent. Abacuque compreendeu He understood que o povo Meu Deus. estava numa visão that they had a diferente, different vision, que o povo estava longe de that Deus. people were E far a from partir do God. momento, And when they se o started, povo continuasse dessa when they forma, started to continue in this tinha que form, passar pelo of course sofrimento. they had to go through Deus suffering. ia He permitir was going to que um permit povo estranho that the strange ia people castigar o seu povo was going to oppress his para people, eles darem valor à punish presença his de people Deus. to value the Eu presence estou of God. pregando para I am crente aqui essa preaching for noite. Christians tonight. Eu não sei se você ouviu a I don't know if you palavra, heard the word, mas todo avivamento but every revival ele começa
com starts with arrependimento. repentance. Talvez você quer algo de Deus. Maybe you want something from Talvez God. você vem buscando a You came and Deus, sought God, mas você esqueceu de but se you forgot arrepender. to repent. Você vem trazendo consigo You start bringing with yourself pecado. the sin Você vem that trazendo ensnares contigo you. You have with as you coisas más que você fazia no mundo. the things that you carry, the Você vem worldly trazendo things. contigo You carry with os yourself vícios the addictions, que você não consegue and you largar. can't let go. Mas a partir do But momento when you start que você se arrepender, repenting, que você se you entregar, start Deus está surrendering, disposto a te the Lord avivar. is available to Não revive adianta you. você chegar aqui na There's igreja no point in you e coming to começar a church dar 3 and you pulinhos. start jumping Não 3 adianta times. você correr aqui na There's no point igreja in you starting to e run dizer que está bem and saying that espiritual, you're good spiritually, mas você precisa se but you arrepender, need to repent. porque tudo isso Because all é of this fogo de palha. is Mas fire a that partir do burns momento out. But que when you você se start arrepende, to repent, que você se entrega you start to ao give Criador, yourself to aí the vem um Creator, avivamento then the diferente, revival will occur. fogo The que fire arde a sua that alma burns in e your nunca soul se will apagará. never burn out. Come on, Jesus. Isso Abacuque entendeu. This is what Habakkuk Por isso ele clamou understood. por um So that's why he avivamento calls for a e disse: no revival. meio dos anos, In Senhor, the midst of the que years, estamos Lord, vivendo, that we are no living meio in, desta in the aflição, middle of this affliction, we find ourselves, tenha God, misericórdia have do nosso mercy of povo. our people. Ou seja, Or being, abre os olhos deste open povo the eyes of para o the people avivamento. to revival, God. In the name Talvez of você tenha Jesus. buscado. Maybe you have sought. Eu quero o Espírito I Santo. want Holy Spirit. Deixa eu falar algo para você essa Let me noite. speak O something Espírito to Santo you. já está dentro de você. The Holy Spirit Não is existe already esse negócio in de you. buscar There's Espírito no thing Santo. for you to seek the Ele Holy habita Spirit. dentro de nós. He already dwells A in partir you. do momento que você The se moment that arrepende you repent e você começa a ter and you comunhão start com to have Deus, communion with o God, Espírito Holy que está Spirit dentro de você, is in you. ele começa a He acender, starts to burn. ele começa a ter He vida, starts to alive ele himself. começa a ter comunhão com He starts você, to have fellowship with porque you. você está tendo comunhão Because you are com having Ele. fellowship with Him. Essa noite nós precisamos Tonight we mudar a must nossa oração. Change our prayers. Essa noite nós precisamos We ter uma must visão have a diferente. different vision. Essa noite nós precisamos focar We no must capítulo focus 3. on chapter 3. Porque no capítulo Come on, 1, because in chapter ele 1, reclamava, ele complained, he questionava. murmured, he No questioned. 2, ele ouviu a In voz de 2, he Deus. heard the response Mas no from 3, God. ele But muda in 3, toda a he sua changed his oração. whole prayer to God. Porque agora ele é Because now transformado he por is Deus. transformed by God. Agora ele recebe a Now he palavra. receives the word. E quando a palavra And entra when the dentro de word nós, enters into us, transforma as it nossas transforms vidas. our lives. Eu não sei se você é transformado are por Deus transformed essa by noite God tonight, e pela sua palavra. by His word here Mas se tem tonight. crente que foi But if there are transformado por Christians Deus, here tonight that levante a sua have mão been e adore o transformed, Criador. lift up that hand and that voice and praise God tonight. No capítulo Hallelujah. 3, In chapter 3, no versículo 18, in verse 18, Abacuque ele fala desta forma. Habakkuk, he says Ele this, diz assim, você pode acompanhar and na you sua can follow Bíblia. along in your Bibles. Todavia, Yet, eu me I alegrarei will no Senhor, rejoice in the Lord. exultarei no Deus I da will minha joyful salvação. in God of my Jeová, salvation. Senhor, Jehovah, é a minha força The Lord is my e fará strength. os meus He pés makes my como a sure-footed das servas as a deer, e me fará andar sobre as minhas able to alturas tread upon the heights. para com o canto For the choir director, sobre os meus instrumentos de this música. prayer is to be accompanied Abacuque estava by dizendo stringed instruments. que independente de qualquer Habakkuk was circunstância, saying that before any ele situation, entendeu he que o understood segredo é that adorar the a secret is Deus, to praise God independente de independently que forma Deus trata from com o seu however povo. form that he treats his O people. importante é adorarmos. The importance is to praise. Deus trata God, he takes com care cada um de of nós each and every one of us, diferente um do outro. treats us differently. Eu não sei como ele tem I don't know tratado how com he has você, treated you, mas da forma que ele tem but the way that tratado, he has treated, você precisa compreender you must que understand Deus precisa that trabalhar God dessa must need forma to com work in você. this way with O you. trabalhar dele com você This treating é diferente do meu. is different than Por mine. isso compreenda And so o understand propósito de Deus na the sua purpose vida. of God in your life. A partir do momento The moment that you que start
você entender to todo esse understanding trabalhar de Deus, all of this treating a from sua God, vida vai you mudar. will start changing, and your Não life will start ande changing. segundo a sua Do visão, not walk in accordance to your mas own ande pela vision, fé. but walk by sight. porque nós precisamos ter fé nos Because dias we de must hoje. have faith in the days of today. Se olharmos tudo que está à nossa volta, If we look at all of the things that are vamos around ficar us, desesperados, we are going to be desperate. vamos ficar trancados We are dentro de going to casa, be trapped in our houses. não vamos trabalhar, We're not going to go to job, porque a work, aflição é grande, because afflictions are a high. perseguição é grande. Persecution is a É lot. isso que o inimigo quer That's what the plantar, enemy wants. é isso que o inimigo quer That's fazer, what he wants to do. quer deixar você He wants to desanimado, leave you unmotivated. quer deixar você dentro He de wants to casa, leave you in your house. quer que você fique em He casa wants you to somente stay assistindo home, culto online, watching online. quer colocar medo Our dentro de services, he você. wants you to be Mas covered essa in noite nós fear. temos uma But we palavra. have a word Nós não andamos pelaquilo que estamos that we do not vendo, walk by sight. mas nós andamos pela We fé, walk by faith. independente do que acontecer nesse Independently país, on what is occurring in this independente do country, governo que the está, government we are under, independente do governo que independently what virá, government that is coming, independente de qualquer coisa que independently on ocorrer na face da whatever thing that terra, is occurring on this Todavia, world, every time, nós nos alegraremos I na will presença de rejoice in the Deus. Lord. Todavia, Every a time, nossa fé não é movida pela my faith will circunstância, not be moved by the mas nós circumstance, cremos but we num believe Deus que peleja in a por God nós. that fights for us. Eu quero dizer algo para I want to você essa tell you something noite. tonight. Talvez o que você Maybe precisa, what you need a sua visão não está alcançando, in your vision isn't mas eu coming. quero que essa noite I want tonight você tenha fé, for you to have faith, porque a Bíblia nos diz because the Bible tells que us quando all você coloca a sua that when fé you em put your ação, faith in action, ela pode transformar it can montanhas de lugar. transform A everything. Bíblia nos diz, The se Bible você tells tiver us pelo menos that you have fé at least do tamanho faith de um grão de at the mostarda, size of a mustard seed. Deus pode fazer God maravilhas can na move sua vida. marvelous things in your A life. Bíblia nos fala The Bible que tells nós us precisamos ter fé that we must have faith para acreditar em to Deus. believe in God. Se eu chego aqui If I come e here prego a palavra de and Deus, I preach the word of de um God, Deus que você não of está a God vendo, you do not see, se você não acreditar that you don't nele, believe se in, você não tiver fé that nele, you don't have faith como você vai in, how are receber you going to receive Him? algo de um Deus que eu estou Something pregando? from a God you don't know. Mas nós nos alegramos, But we rejoice porque quando nós falamos dele, because when we speak of nós Him, não estamos vendo ele we're not seeing pessoalmente, Him just mas o personally. Espírito dele The Holy está Spirit sobre nós. is over E us. quando eu começo a And when falar I start aqui, to speak eu não here, sei você, I don't know about mas eu you, começo a vir um arrepio I sobre o meu start corpo. getting goosebumps in Começa my do body. dedão do pé I start e from vai my até o feet, fio and do it comes cabelo. to the strands of Isso my não é hair. emoção momentânea. This is not Isso não é emotionalism. porque eu estou num campo de futebol, This is not me in a vendo meu football time que eu field, gosto de a jogar. soccer field, or Não é any porque eu type estou of team. emocionado I'm not lá emotional, no cinema. but I'm not in the Não é porque eu theater. estou no teatro. I'm not in a Não é movie porque eu theater estou em um show or a favorito. play or a Mas é a favorite show of presença mine. dele. It's His presence. É muito mais do que Hey, essa it's emoção more than any passageira. type of emotion. Porque quando nós adoramos Because a when Ele we aqui, start to praise Him nós here, sentimos a we glória start dele to feel His aqui. glory E here. essa glória não fica And aqui, His glory doesn't porque a stay Bíblia here. nos diz que o Because the Espírito de Bible Deus says that the Spirit of está God conosco. is E with por onde us. você caminha, And when Ele you caminha walk, contigo. He walks with Quando you. você sai das portas When you dessa leave igreja, from the doors of você this está church, enganado, you are not achando que você está só. alone. Porque o Espírito Santo de Because the Deus Spirit of God está com você. is with you. O anjo do Senhor And the Lord está sentado is seated no assento do carona. on Porque a the Bíblia nos right diz throne of God. que Ele é Because fiel the Bible says para He is faithful proteger o justo. to protect the righteous. Deus vai colocar God cegueira is going to put na blindness polícia in the police's eyes anti-imigrante before the que te immigrants, condena those that só condemn de you, olhar a sua feição. that just to look at your Deus vai te appearance, proteger God is going to protect do you. ímpio. Hey, from the wicked. Deus vai te God guardar is going to protect no seu you trabalho. at your jobs. Deus vai te God is going proteger to protect you na sua casa. in your homes. Deus tem o God cuidado is de caring zelar enough to por
Para com aquele que é for the fiel. one that is faithful. A tua oração, Your prayer, a tua vinda no culto, your coming, your talvez attendance to você acha church, que é em vão. maybe you think it's in vain. Talvez você acha que perdeu tempo. Maybe you think you're wasting Mas eu time. tenho algo para But I dizer have para something você to essa tell you noite. tonight. Quando você vem adorar, When you come and praise God, quando você vem when clamar, you come to call on quando God, você vem when cultuar, you came to pray service você to está God, adorando o you Criador. are E worshiping the quando você Lord. começa a jogar When you glória para o start céu, praising the Lord of heavens, glórias do céu começam a glory from cair sobre heaven a tua starts to fall over cabeça. your heads in Porque return. adorador Because one levantou worshiper para adorar. got up to praise. Não é momento It is not the moment de questionarmos. to question, Não é momento de julgarmos. and not as moment to judge Não é momento de olharmos as or to circunstâncias. look at circumstances. Mas é momento da igreja It's a moment for adorar. the church to worship A and partir praise. do momento Starting at the que moment Abacuque that Habakkuk entendeu a visão de outra understood the forma, vision in another form, Deus mudou o seu he coração. changed his heart. E God teve a changed his heart capacidade and gave him the de mudar a capability sua oração. to change his prayers. Se esta noite And você if que tonight ouviu essa you will hear palavra this word, e ela tocou o teu it coração, has touched your heart, essa noite você sai daqui fazendo uma oração diferente. start leaving here tonight and saying another prayer. Essa noite Tonight, você não vai lutar com as suas forças. you're not going to fight in your own Você não vai strength. lutar com a sua You're not capacidade going to fight under your humana. own capabilities. Mas você vai entregar tudo But you're nas going to give mãos everything in dele. the hands of God. Talvez na sua oração Maybe in your prayers, você tenha até you questionado, may be questioned, mas Deus traz uma resposta ao teu but coração, God gives you a response que tonight Ele está trabalhando em teu favor. that He is moving in your favor. Logo, logo, And soon, a alegria vai chegar, joy will come, porque o choro pode durar uma because noite, tears will last mas a night, alegria vem ao but amanhecer. joy comes in the morning. Você é justo, You are righteous. você é fiel, You are faithful. e você não abandonou You a have sua not fé. abandoned your faith. Você continua continue constantemente consistently com Jesus, with Jesus, não abrindo mão de not nada, opening your hand porque of você anything, sabe because you know, que vale a pena acreditar em because it is Deus. better to believe in God. Vire para o irmão que está Look do to seu your lado neighbor essa and tell them noite tonight. e diga para ele: Tell them, continue acreditando, continue believing. logo logo vai passar Soon it will pass. e a vitória vai E a chegar. vitória vai chegar. The victory will come. Coloque a tua fé em ação Put essa your faith noite. in action tonight. A fé é uma coisa muito Faith interessante, is something very interesting, porque quando nós temos fé, because when we have faith, coisas extraordinárias acontecem em nossa extraordinary vida. things occur in our life. Eu posso ter a certeza essa I can noite, have certainty tonight se você colocar a sua fé em ação that if you put your faith in e action, acreditar no seu if you milagre, believe in your miracle, esta noite ainda, tonight você pode sair daqui com o seu you can leave milagre. here with your miracle in Jesus' Você name. enfermo, If you are sick, se você entrou doente if aqui you've essa come here noite, sick tonight, se você entrou sentindo if dor aqui you've essa come here noite, feeling pain se tonight, você acreditar if you que believe Jesus está na that casa, Jesus is in the house, e se você colocar a and sua if fé em you put ação, your faith in action agora tonight, mesmo, nesse now, exato even in momento, this exact essa moment, dor pode come on, this pain desaparecer. can leave. Aquela causa That cause, impossível que você that tem, impossible que você case já recebeu muito não, that you've received many se no's você to, colocar a sua fé em if you put ação your essa faith noite, in meu irmão, action here tonight, tudo pode mudar. hey, everything can change. Eu já vi na Bíblia I've seen in the Bible, reis sonhar kings have dreams só para abençoar o justo no dia seguinte. just to bless the righteous já man vi in the morning. Tanta coisa I've acontecer, seen so many things tanto occur, milagre so acontecer many nos miracles meus dias, occur com in os my meus days olhos, with my own eyes, que eu creio that I believe o meu Deus my God pode tornar coisas can impossíveis change the impossible possíveis. possible. Às vezes nós Come não on. entendemos We don't understand o trabalhar de Deus, the move of God mas não sometimes. preocupe com o But trabalhar don't worry dele, about His work, porque ele trabalha do jeito because que He ele works quer. the way that He wants. Muitas vezes na minha vida Many times in my eu não life, sou hipócrita. I'm not a hypocrite. Eu fiz a oração de I've made this Abacuque. prayer of Eu the same questionei thing a Deus. that Habakkuk questioned Uma das God. vezes, And many times, quando eu senti a perca do meu pai, when I felt the loss eu of my confesso father, aos irmãos que eu não aceitava a situação. I confess to my brothers Porque and meu sisters pai I era did not homem de accept Deus. this because my father was a man of Era um God, homem que orava pelos a enfermos. man that prayed for sick E com people. esses olhos que eu estou enxergando And os with irmãos, these eyes that I see
you Eu with vi right now. câncer I desaparecer. saw cancer leave. Eu vi caroço sumir. I saw tumors leave. Eu vi paralítico andar. I see the paralyzed Eu vi man até walk. morto I saw ressuscitar. a dead man Quando meu rise. pai orou. When my father Quando prayed. meu pai estava no hospital. And when my father was in the hospital. Mais de 4 meses More than internado. 4 months in the Eu hospital andava bed. naquele hospital. I walked in that E hospital. perguntava a Deus and I por asked quê. God, why, God? Ele é um homem tão usado. He's a used man. Foi usado para curar tantas Used by you pessoas. to heal so many Por people. que ele vai morrer Why is he enfermo? going to die sick now? Eu não entendi o I propósito didn't de Deus. understand the purpose of Mas o God. propósito de Deus não With the precisamos purpose of God, we entender. don't need to understand. Porque Ele sabe Because trabalhar he com knows how cada to move with each one. Eu me lembro também uma vez I know that once que eu questionei a I Deus questioned God pela minha sobrinha. of my niece, Um anjinho nessa terra. an angel on this E eu world. estava naquele hospital. And I was in that E as hospital. notícias eram notícias ruins. And the bad news would E eu come. perguntei a Deus por quê? And I would ask God why. Não tem pecado. There's no sin. É inocente. She's innocent. E todo dia que eu chegava lá eu And each time that acreditava I no came milagre. to see her, I would Eu pray for a sabia que miracle. Deus ia I curar. knew that the Lord would Eu heal sabia her. que ela ia I sair knew daquela that she would situação. leave from that Mas situation. Deus disse para mim não. But God said to me, no, Eu vou levar meu I'm gonna filho. take her. Porque o meu propósito Because my purpose não é o seu is not propósito. your purpose. Por último foi a minha mãe querida. My mom was the last Estava no one. hospital em We were in Venice. the hospital in E quando ela Venice. estava enferma, And when she was sick, eu questionei a Deus I novamente. questioned God again. Eu chamei meu sobrinho, I called my nephew, meu irmão, my brothers, e disse para eles: and I said to him, nós vamos orar, we're going to pray. nós vamos rodear esse hospital going to 7 vezes. Walk around this E na hospital 7ª, 7 Deus vai times. curar a minha And on the mãe. 7th, she's going to A be minha fé healed. nunca foi My abalada. faith was never Eu nunca desanimei demolished. do I never milagre. got Eu unmotivated sempre from the acreditei miracle. que I no último always minuto, no believed último that in the segundo, last second, Ele pode He fazer. can do the thing. Mas passou o tempo. But time Rodeei passed. 7 vezes I walked e 7 nada times around the aconteceu. hospital and nothing Mais uma happened. vez, And once eu more, aprendi com Deus I learned from que o God propósito that dele His não é purpose segundo o meu is propósito. not my Eu purpose. compreendi com I Deus understood with que eu não God preciso that I don't entender e nem need to questionar understand Ele. or Tudo que question Ele está fazendo, everything He is a única coisa que eu preciso only thing I e que need consola a minha vida that consoles é my manter life a minha fé em is ação, maintain my faith in acreditando ou nessa terra Believing ou lá in no this céu, world or Ele in continua sendo He fiel. continues being faithful regardless. Nem tudo Ele vai te responder Not essa everything noite. He's going to Nem respond tudo Ele tonight. vai fazer do seu jeito. Not every time He's going to do Mas it in deixa your Deus will. fazer do But jeito let Him do dele. it the way He O wants problema to, guys. The é que problem queremos fazer do nosso is that we jeito. want to do everything in O our will. problema é que estudamos a The Bíblia problem is that we study the e Bible, achamos que sabemos de that we tudo. know of everything. E Deus tem que trabalhar do nosso jeito, And God needs to move da in His forma da way, nossa natureza. not in our Mas nature. Deus precisa nos corrigir. God must correct Deus us. precisa encontrar God needs conosco to encounter para us mudar o nosso to change pensamento the way that we e think, mudar a nossa change natureza. our nature. Vocês lembram de Pedro? Believe Peter. Pedro era assim, Do you remember Peter? homem He was like de this, estupim curto, a man homem que não levava desaforo that para did not casa. take anything. Mas teve um dia But there was a que ele day entendeu that he que ele understood precisava acreditar em Deus, that he must believe in que ele God, precisava caminhar em that fé, he must walk in que ele faith, precisava andar segundo a sua that he must visão walk according e to his segundo o seu faith temperamento and not e his deixar sight. Deus And trabalhar leave na his sua vida. temperament to the side Quando and ele believe in the entendeu Lord. isso, And when he understood Pedro this, foi um grande homem, Peter was a great man homem of que God pregou para a multidão, that preached for multitudes homem and que levou o crowds, evangelho de Jesus took the Cristo às gospel of Christ to nações the nations, e ganhou muitas almas and he para gained many Jesus. souls for the A kingdom of partir do God. momento And when he started, que você deixar Deus trabalhar or na when sua you vida, start to let God move na through your sua life, natureza in pecaminosa, your sinful no nature, seu jeito que você acha de ser, in the way that you think that you e are, deixar Deus trabalhar do and you jeito start dele, letting the Lord move da in the way forma that He dele, wants to use you, as in the form coisas that vão mudar He na sua wants to vida. move. Things will start to change Você in your vai life. parar You'll de see. reclamar. You'll start to not Você vai parar de complain. ser You will murmurador, meu stop irmão. murmuring so much. Você vai parar Hey, de chegar na igreja you'll stop coming to e church colocar defeito and putting no grupo de defects, louvor, faults at the no worship team, pregador,
on the preacher, você vai parar you will start de colocar defeito em todo mundo, putting faults de in andar só people. reclamando, You will not start. só You questionando, will stop só questioning, falando mal das pessoas. complaining, and talking bad Somente about você your é perfeito. brothers and sisters. A partir do momento, meu irmão, When you start, que você entregar a sua vida at the moment you give para your Jesus life to e Jesus, tiver renúncia, and there's tudo isso renouncing, vai sumir da all sua of this is vida. going to Porque obliterate quando from your você olhar life. para o seu Because irmão que when you está look at your pecando, brother and sister who is in você não vai sin, acusar ele mais, you're not going to accuse them porque você anymore. vai ter compaixão You're going to have dele. compassion for him. Hoje as pessoas querem matar When o people want próximo. to kill the Hoje other, ninguém quer estender a nobody mão wants to amiga. extend their hands anymore. Hoje ninguém quer ajudar ninguém. Nobody wants to help Vivemos anymore. um mundo We live in a world de egoísmo, of que egoism, queremos só para and we nós want from ourselves. e não queremos saber do We don't care próximo. about our neighbors. Mas Deus essa But noite God tonight, nos alerta He alerts e nos us. levanta como He Abacuque, lifts us up like homem Habakkuk, preocupado com a o seu man that is povo, worried about his people, homem que tinha compaixão a man pelas that had almas, compassion for the souls, homem que teve fé a man that had faith e foi mudado pela and fala was de Deus. changed by the move of Deus God. disse para Abacuque: And God said to Abacuque, Habakkuk, eu quero ser claro I com want to be você, very meu clear filho. with you, son. Eu quero que você escreva esta I want visão you to write this vision bem out clara, very clear, para que todo aquele so que that passa all of those correndo that walk tenha a by capacidade have de the ver o que vai capability acontecer. of what is going to occur. Deus disse para Abacuque: God said to Abacuque, Habakkuk, não vai ser do seu it's not jeito. going to be in your way. Escreve aí Write this para down você so memorizar, that you can que memorize não é da this. forma que It's você not the quer, way that you Abacuque, want, mas é Habakkuk. do jeito It's que eu the way quero. that I want, Habakkuk. Deus está falando com God você is essa speaking noite. to you tonight. Escreve bem claro, Write meu this filho. very clear. Anote aí bem a Write this visão, in your journal, para ser bem legível, so it's very que não é memorable do for seu you, that jeito, it's not in que your não é da will. sua It's forma, not in your mas é do form, meu but it's in jeito, my é o form. meu querer na It's in tua my vida. will in your Meu life. filho, My son, ande pela my fé, daughter, walk by faith, porque é o suficiente because para it is você, sufficient for you. porque o justo, Because the ele righteous, viverá pela he will fé. live by faith. Você não entendeu essa You noite. do not understand Você tonight. não precisa nada deste You don't need mundo. nothing in this world. Você não precisa de riqueza. You don't need richness. Você não precisa de You fama. don't need fame. Você não precisa de You poder. don't need power. Mas você precisa de You fé. need faith. Porque o justo Because the righteous vive por ela. lives by Eu vou faith. repetir essa I'm gonna noite. repeat it. Você não precisa You nada don't need deste mundo. nothing in this world. Porque tudo isso é Because all momentâneo. of this is Mas momentary. você precisa What you need da fé. is the faith. Porque a fé Because faith vai te levar is going to em rise lugares you up in que places você nunca that you caminhou. never walked before. Você vai You alcançar are going to reach coisas que things nunca você that you alcançou. never reached before. Você vai You receber are going to receive bênçãos que blessings nunca você that you imaginou. never imagined. Porque você entendeu Because you que o understood caminhar é pela that fé. the walking is by Porque faith. sem ela Because without faith, você nunca vai you will agradar a never Deus. please the Lord. Mas se a sua But fé if your faith tiver em ação is essa in noite, action tonight, você agrada a Ele. you please the Quem tem Lord. fé aqui And who esta has noite, faith tonight, começa a adorar o start to Criador. praise the Lord tonight. Começa a colocar a Start tua to fé put em your faith ação. in action Põe tonight. ela para funcionar essa Put it noite. in action to move Talvez ela tonight. está embutida, Because it is now, está engavetada. it is Há buried. muito tempo você For não many coloca em times you have ação. not put your faith Mas to esta action. noite, But tonight, o profeta Abacuque the prophet nos Habakkuk ensina teaches que us precisamos viver that we por must ela. live by faith. Porque ele ouviu Because he a voz heard de the Deus. voice of A God. voz de Deus essa And noite the para a voice tua of vida. God tonight says, Exercita, Yes. exercita, Exercise the exercita, faith. exercita a Exercise tua the faith. fé. Exercise the faith tonight. Não é momento de parar, It's not a moment for you to não é stop. momento de medo, It is not a moment for you não é to be momento scared. de aflição, It's not a moment of não é momento de affliction. It is not a moment preocupações. to worry. Você vai dormir You are going tranquilo to esta noite. sleep well Você vai tonight. babar a You noite are inteira no going to drool travesseiro. all night tonight. Porque você entendeu esta Because you noite understood that que tonight. você é guiado You are pela guided fé. by faith. E ela é o bastante And it is enough para você sobreviver for you to live nos by dias de hoje. the days of today. Sem ela,
Without faith, você vai morrer. you are going to die. Sem ela, Without faith, você vai ficar you are encurvado. going to be prostrate. Sem ela, Without faith, você vai ter medo. you are going to be afraid. Sem ela, Without it, você só vai ver lutas e you are going to dificuldades. see only fights and Mas difficulties. com ela, But with faith, pela fé, with faith, você alcançará o you teu will milagre. come and gather your Quem quer milagre aqui essa Who noite, seeks fica de pé. miracles here tonight? Quem quer milagre aqui Who essa has a noite, fica miracle de here to pé. receive? Stand. Eu já disse que se você colocar a I sua fé em said to you, ação, if you put your faith in action, Deus vai mover os céus. God is going to move the heavens. Eu sinto Deus neste lugar, Hey, I see Brenda. God in this place. Deus está nesta casa. God is in this É house. momento de você colocar Ele em It's time ação. for you to put it in action. É momento de você confiar. It's time for you to move in Deixa eu faith. falar algo para você It essa is time for noite. you tonight. I'll tell you. Você pode até desanimar. Maybe you are unmotivated. Você pode até Jesus Christ. desistir. Maybe you feel like giving up. Você pode até estar Jesus fraco aqui Christ. essa Maybe you are noite. weak here tonight. Mas tem um Deus But there's a God. que no capítulo 2 de In the Abacuque, chapter 2, ele revela a Abacuque he reveals e fala: to meu Habakkuk, filho, it says, God, você está aflito porque, meu filho, my son, você está enxergando sua aflição. you are seeing the Meu end of your filho, affliction. você só está vendo a You're only cidade. seeing this tonight. Alabracandarabacalábrasúlia ser invadida. If you are Meu filho, God, você está vendo son and somente daughter, o you are pior. seeing only the worst. Mas abra os seus olhos, But open your eyes, porque do justo Abacuque because the righteous man eu cuido I dele. take care of. Abacuque Habakkuk, pode tacar fogo na cidade, put fire to the cities. pode até matar o rei, They can kill the king. pode até levar cativo o meu They can povo. whip captive to the people, my Mas people. aquele que é fiel e But the justo, one that is faithful and just, até lá no cativo, even in the eu captives, cuido I deles. take care of the captives. Deus honra God honors aquele que tem the fé. one that has faith. Deus honra God honors aquele que não abre mão da Jesus sua Christ, the one glória. that does not let go of his glory. Se você abriu mão de If you have Deus, open hand from God, é noite de você it's time reconciliar. for you to renew yourself and reconcile with Se God. você está desesperado, If you are desperate, aflito essa if you are noite afflicted here por uma tonight circunstância na because sua of a vida, circumstance in your life, essa noite tonight é noite de você falar com is Ele, the time for you to speak to God, porque Ele nunca te deixou because só He's na never aflição. left you alone in your affliction. Ele toma a tua mão essa He takes noite your hand tonight e fala contigo, meu filho. and He says to you, my brother, my sister, É só my exercitar a sua son and fé. daughter, just exercise your faith. Tenha pelo menos uma fezinha de um tamanho de grão de You mostarda, just need a size of a mustard seed of faith, que você vai ver o que eu vou fazer and you na will sua vida. understand and see what I'm going to do. Se você crê nesse Deus, If you levante a believe in sua this mão. God, lift up your hand. Eu quero orar por você I essa want to pray for you noite. tonight. Eu quero ser bênção de Deus na I sua want to be a vida. blessing in your life tonight. Esse é o Deus que nós pregamos. This is the God that we preach. Esse é o Deus que nós falamos. This is the God that we call on. Eu não posso fazer nada por você I essa cannot do noite. nothing for you tonight. Sou simplesmente I can only um pecador. Mas a palavra deste Deus preach vivo, tonight, but the word of God, ela é poderosa para transformar vidas aqui it essa is noite. powerful enough to transform E se eu fosse lives você, tonight. você And if I aproveitava were you, I would take a advantage, glória de Deus nessa because casa the glory of God in this e house começasse a clamar, is tangible tonight. começasse a adorar, Start to call on God. começasse a colocar a sua Start fé em to put your ação. faith in action. Pare de questionar, Don't pare de question. reclamar, Stop complaining. pare de murmurar. Stop murmuring. Esqueça de tudo essa Forget about noite. everything tonight Somente adore, and praise Him. adore, Just praise Him. adore, Just praise Him. adore. Just praise Him. Porque enquanto você estiver Because as you adorando, praise Him, Ele cuida de ti. He takes care of you. Eu vou dar um minuto para você adorar. I'm gonna give Eu you vou a dar um moment minuto to para praise. você falar com I'm Ele. gonna give you a moment to talk Eu vou to dar um Him. minuto para você Take this clamar a Ele. moment to call on Him. Eu vou dar um minuto para você se entregar. Eu vou dar um minuto para você mudar a sua oração essa noite. Você que ouviu essa You palavra, have heard this word talvez tonight. você pode me Maybe you dizer, tonight can say, pregador, preacher, esse tempo todo in this whole eu time tenho orado errado, I have prayed incorrectly, mas eu mudo a minha oração essa
noite. But tonight, your prayer Porque eu deposito a minha confiança will em be Deus. changed because you deposit your Não faith vou in the Lord. questionar mais. I'm not going to question Não vou anymore. reclamar mais. I'm not going to complain Não anymore. vou perguntar por I'm not quê. going to ask why. Mas eu vou entregar I'm going to give him tudo nas mãos dele. everything. Entregue essa noite. Tonight. Entregue essa noite. Give him everything. Entregue essa noite. Tonight, give him É hoje, meu everything. irmão. Give him É hoje. everything. It's É tonight. hoje o dia do teu milagre. It's tonight